pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam mais... Não é assim que eu começo. Olá pessoal, a minha voz falhou. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Onde Está. Este é um caso que eu vi no TikTok, caso vocês não saibam, eu agora ando a divertir-me imenso com o TikTok, por isso se me quiserem seguir por lá, sigam, porque eu também vou começar a fazer aqueles short clips de crime, ou seja, explicar casos muito resumidamente, porque eu acho super giro. Como eu estava a dizer, eu tenho andado no TikTok e houve um caso que eu vi que me chamou muita atenção e foi o caso da Cassie Compton, que muitos de vocês também sugeriram, porque eu imagino que andem no TikTok também. É um caso que não tem muita informação, mas eu vou dar o meu melhor, como sempre, e tentar explicar-vos tudo aquilo que eu consegui juntar. No dia 13 de setembro de 2014, Cassie Compton dormiu na casa de uma amiga chamada Hunter e no dia seguinte elas foram um Demolition Derby. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas é quando eles têm aqueles carros numa arena, não se deve chamar arena, não é? Cá em Portugal nós não temos isso, mas vocês já viram aquele filme do carro que fala, eu acho que é o Herbie? Não tenho a certeza. Ele vai parar a um Demolition Derby. Basicamente estão lá vários carros que vão sendo destruídos e depois aquele que consegue escapar ileso ganha. A família de Hunter foi levar Cassie a casa e ela chegou por volta das 8 da tarde. 8, 7 da tarde, não sabe muito bem, mas sabe-se que quando ela chegou a casa teve uma pequena conversa com a mãe. Eu acho que é muito importante eu dizer-vos que a mãe de Cassie estava a namorar com um homem chamado Brandon Rhodes e o Brandon era apenas 9 anos mais velho que Cassie, que na altura do desaparecimento tinha 15 anos, para além de que a mãe já tinha cadastro de agressora sexual, mas isso foi antes da Cassie ter nascido. Entre as 7 e as 7 e um quarto da tarde, a Cassie mandou uma mensagem à amiga, à mesma amiga com quem tinha ido ao Demolition Derby, a dizer I'm going to get a smoke. Isso pode ter duas traduções possíveis e pode ter duas interpretações possíveis, ou seja, I'm going to get a smoke, a primeira coisa em que eu penso é eu vou fumar ou vou buscar um cigarro ou qualquer coisa assim, mas muitas pessoas interpretaram no sentido de ela ir comprar cigarros e isto é bastante importante também. Essa mensagem é o último contacto que nós temos da Cassie com alguém, portanto, depois disto não se sabe mais nada sobre ela. E é agora que entra o padrasto, ou seja, Brandon, na história, porque ele era bem mais novo do que a mãe dela, mas não muito mais velho que ela. Eles eram muito mais próximos de idade. Eu sei que isto foi um bocado confuso, mas o que eu quis dizer é que Brandon está mais próximo de idade de Cassie do que da mulher com quem ele estava a namorar, que era a mãe da Cassie. Porquê é que ele entra nesta história? Porque, de acordo com a mãe de Cassie, chamada Judy, ele saiu de casa por volta da mesma altura que Cassie tinha saído. Muitas pessoas pensam que ela simplesmente fugiu porque o pai dela também era agressor sexual, ou seja, ela não tinha grande relação com os pais. A mãe dela também já tinha várias coisas em cima dela, do tipo, ela nunca protegia as filhas porque Cassie não era filha única e ela tem um histórico de nunca proteger as filhas dos homens com quem ela está. Então talvez Cassie se sentisse num ambiente em que ela não era bem-vinda ou num ambiente um bocado tóxico e por isso inicialmente pensavam que ela tinha fugido. No entanto, sendo que Brandon, ou seja, o padrasto dela, que era apenas 9 anos mais velho, também tinha saído pouco antes dela ter saído, ou pouco depois, não se sabe ao certo, porque lá está, este caso não tem muitas informações em concreto. Ele esteve fora muito tempo e quando voltou, de acordo com a mãe de Cassie, ele ficou cerca de 2 horas na casa de banho porque estava doente. Mas, aparentemente, a mãe de Cassie, ou seja, Judy, também estava doente e tinha sido Brandon a fazer o almoço, a fazer o jantar. Aliás, acho que a Cassie nem chegou a comer o jantar, mas sei que Judy não comeu porque ela estava demasiado doente para o conseguir fazer. Portanto, quando ele saiu estava bem, quando voltou estava mal. E depois, como Judy também estava doente, ela não conseguiu confirmar, ou seja, não se conseguia sequer levantar para ver o que se passava com ele. Portanto, não se sabe nada do que aconteceu naquela casa de banho naquelas 2 horas. Quando Brandon saiu, ou seja, nessas horas que Brandon esteve fora de casa, ele levou o carro de Judy e isto é muito grave porque ele não tinha carta de condução, ele apenas tinha uma bicicleta, mas de acordo com os vizinhos e de acordo com pessoas próximas da família, eles sabiam que ele saía constantemente com o carro de Judy, especialmente
especialmente quando ela estava a dormir em casa. Portanto, é muito estranho o facto de ele ter ido de carro, de estar desaparecido durante horas e depois ficar também 2 horas na casa de banho doente. Nesse dia, ou seja, ainda a 14 de setembro de 2014, Brandon ligou a Tracy Snyder, que era a mãe de Hunter, ou seja, aquela amiga de Cassie, a perguntar se ela ainda estava com eles, porque não sabiam nada de Cassie e que ela estava desaparecida. Só no dia seguinte é que Judy, a mãe de Cassie, se apercebeu de que a filha estava mesmo desaparecida porque ela não estava em casa, não estava em lado nenhum. Ela ainda tinha pensado que a filha tinha ido dar uma caminhada longa e que só voltava à tarde, porque era muito comum Cassie ter essas caminhadas para pensar na vida, etc. Eu também faço isso. Então ela pensava que a filha ia chegar mais tarde, mas quando acordou e viu que a filha não estava lá, ficou preocupada e foi à polícia fazer um relatório porque a filha estava desaparecida. Porém, a polícia naquela altura achava que ela tinha fugido com os seus próprios pés e por isso não começaram logo a procurar Cassie. Eles apenas começaram a procurá-la um mês depois. Apenas um mês depois é que a começaram a procurar, porque começaram a estranhar o facto dela estar fora tanto tempo. Como eu vos disse, apenas um mês depois é que a polícia começou a procurar Cassie. Começaram a procurar no aeroporto local, nas lojas locais, na cidade. Mas, obviamente, já era demasiado tarde porque ela já estava desaparecida há um mês. Um mês é tempo suficiente para acontecerem imensas coisas. Já um dia é tempo suficiente para acontecerem demasiadas coisas. No entanto, essa busca não deu em nada porque eles simplesmente não tinham pistas, não tinham qualquer rastro de Cassie, não sabia nada do que lhe tinha acontecido. Para além de que é muito estranho, o desaparecimento dela foi num espaço de 8 minutos, que ela desapareceu por completo, e depois não há qualquer rastro de Cassie. Pouco depois das buscas, Judy acabou a relação que tinha com Brandon, o que era já de esperar porque ele aparentemente era o principal suspeito do caso. Brandon, como eu vos disse, esteve aquelas horas todas fora. Pronto, vocês sabem perfeitamente porque é que ele era o principal suspeito e continua a ser. Judy era a segunda suspeita, não era a principal, era a segunda suspeita porque ela era a mãe e muitas pessoas pensam até que ela está envolvida e que ela ajudou a encobrir Brandon. Depois, o terceiro e último suspeito era o pai de Cassie, que muito provavelmente eles pensam que a tinha raptado e que eventualmente lhe fez alguma coisa porque ele também era agressor sexual, tinha cadastro. Houve um vídeo que ficou viral no TikTok e é por isso que eu conheci este caso e foi porque uma rapariga que foi vista num carro, uma pessoa completamente aleatória gravou porque a viu no carro, achou super estranho e achou que ela precisava de ajuda. Isto porque a rapariga tinha os olhos todos roxos à volta, era super assustador, os homens que estavam no carro com ela estavam todos alegres, nem se importavam daquela pessoa que estava a filmar, mas ela tem um olhar muito vazio, muito sério, é muito assustador e muitas pessoas começaram a ver semelhanças entre ela e Cassie Compton. No entanto, eventualmente chegámos a descobrir que ela se chama Hailey Grace Phillips e não tem nada a ver com Cassie. Essa rapariga também estava desaparecida, de acordo com o pai dela, mas depois aparentemente ela disse que não estava desaparecida, que estava tudo bem com ela e que os olhos só estavam roxos porque ela tinha sido assaltada. Ou seja, esta rapariga vista no carro não era Cassie e ainda hoje não se sabe o que lhe aconteceu e infelizmente eu acho que nunca se saberá. Digam-me aquilo que vocês acharam do vídeo, digam-me quem é que vocês acham que é o principal suspeito deste caso. Eu acho que o padrasto, para mim, é o principal suspeito, especialmente porque a relação dele com a mãe de Cassie era apenas relativamente a substâncias ilícitas. E essa relação, tendo em conta que era um bocadinho superficial, eu acho que muitas vezes ele tentava qualquer coisa com Cassie, porque quando ela disse I'm going to get a smoke, quando ela mandou essa mensagem a Hunter, a minha teoria é que ela tenha visto que o Brandon saiu para ir fumar e foi fumar com ele e depois ele tentou alguma coisa, ela não quis, houve ali uma luta e qualquer coisa aconteceu. Digam-me as vossas teorias, digam-me o que vocês acham da minha, eu sinceramente não sei, isto é apenas uma teoria. Eu espero que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.